Gente, eu tô aqui, ó, paz do Senhor, jogada no meio das roupas que saíram do varal, vocês acreditam? Mortinha da Silva, porque eu trabalhei o dia inteiro. Pra quem não sabe, eu sou técnica de enfermagem no posto de saúde. Então, ó, trabalhei o dia inteiro, mas eu precisei vir aqui fazer esse vídeo, porque o vídeo passado foi muito tenso, muito polêmico, né? Eu sabia que ia ser assim. No entanto, que é um vídeo que eu falo assim com bastante cuidado, com bastante calma, sem pressa. Mas eu queria fazer um adendo, né, sobre esse tema, porque para as pessoas que realmente me conhecem, né, sabem quem eu sou. Eu me posicionei diferente da maioria, né, dos cristãos. Porque a maioria do cristão, ele, nossa, é instintivo. A gente é cristão, a gente quer se defender, lógico, lógico, lógico. A maioria de nós é assim, gente, o ser humano ele quer se defender. O ser humano ele tem essa esse reflexo. É um reflexo do ser humano se defender. No entanto, que quando a pessoa está desmaiada, para a gente saber se ela está fingindo ou não que ela está desmaiada, os médicos usam uma técnica que é colocar o braço da pessoa para cima. Eu vou mostrar toda a roupa aqui jogada, gente. Não repare. O médico coloca a mão da pessoa assim para cima e solta a mão da pessoa. Se a pessoa bater a mão na cara, significa que ela está realmente desmaiada. Se ela desviar a mão dela cair ou para cá ou para cá, ela tá tentando defender o rosto dela. Então é uma forma da gente saber se a pessoa tá fingindo o desmaio ou não. Por que que isso acontece? Porque o ser humano, gente, ele não consegue se colocar em perigo, ele não consegue, ele se defende, é automático, é um reflexo, né, natural do ser humano. E da mesma forma nas nossas atitudes, nas nossas posições, nas nossas reações, a gente geralmente se defende. E a minha primeiro intuito, lógico, é tentar defender a igreja, lógico, é tentar defender os cristãos. Mas depois eu fiquei olhando assim, sabe? E fiquei sentindo um- uma falta de testificação no espírito, sabe? Daquilo que eu estava assistindo quando eu fui ver o vídeo completo, a pregação completa e tal. Enfim, o que que acontece? Mas o importante que eu queria dizer é o seguinte, que o pastor André Valadão é uma pessoa que eu gosto, sabe? Eu sigo ele, eu acho ele divertido, eu acho que ele é um crente, gente, e eu amo crente. Crente é crente, crente é a minha família, entendeu? E eu não tenho nada contra ele, não é nada pessoal, é só sobre isso, entendeu? Sobre esse posicionamento, sobre essa insistência no tema, sobre a forma de colocar as palavras, enfim, o que, que eu ia falar para vocês? Que ontem alguém comentou assim no vídeo assim, ah, foi isso que a pastora Sara Shiva queria dizer e ninguém entendeu. Aí eu fui pesquisar o que, que ela falou. E realmente a pastora Sara Shiva também falou, olha, sinal vermelho, gente, vamos maneirar a forma como tá falando, sabe? Vamos maneirar, tem como você dizer para a pessoa que ela está errada de uma forma mais cuidadosa para que o coração dela se abra e não se fecha. Tem como, né? E no momento, é aquilo que eu bato na tecla no vídeo, neste momento não é interessante para os cristãos entregar munição na mão da esquerda para atacar a gente mais do que eles já vão atacar. A dar a munição é que é uma coisa que eu não compreendi, entendeu? E, enfim, mas uma coisa eu queria dizer pra vocês, gente, olha só pra vocês verem. Tem muita gente que falou assim, comentou no meu vídeo, como se eu estivesse passando a mão em cima do pecado. Ah, vai passar a mão em cima do homossexualismo. Então, assim, não entendeu nada, muitas vezes nem assistiu o vídeo inteiro, ouviu só as primeiras partes e não foi até o fim, e tirou essa conclusão. E aí, daí que vale a gente ter confiança naquilo que a gente é, né? Eu sou uma pessoa que eu luto contra o meu pecado todos os dias, sabe? Eu não sou uma hipócrita, eu resisto ao pecado todos os dias. A tentação vem à minha porta e eu resisto, sabe? Há muitos anos que eu tenho vivido uma vida de santidade diante das coisas que eu fazia e que eu não faço mais, né? Nada de religiosidade, tá, gente? Porque eu sei que tem muita gente que, mas ela é vaidosa, tá? Ó, esse papo aí já saturou já. Enfim,
Mas Deus sabe, assim, o preço da santidade que eu pago, sabe? O preço de estar em comunhão com Deus durante todo o meu dia, onde eu estiver, sabe? No trabalho, numa festa que eu vá depois do serviço, é, em qualquer lugar, no mercado, na rua, sozinha, na internet. Sempre a comunhão com Deus, né? A amizade com Deus tá ali. Enfim, o que eu ia falar para vocês? A pastora Sara Shiva, ela é uma mulher que ela também paga esse preço de santidade, né? No entanto, que ela é uma pessoa que veio do mundo super promíscuo. Ela conta as histórias dela, né? Que ela tinha uma vida sexual ativa. Ela era uma mulher do meio artístico, né? Então é uma promiscuidade ainda maior. E de repente se converte e tá não sei quantos anos, acho que mais de 20 anos que ela tá sem beijar na boca, porque ela quer namorar em santidade, ela quer casar em santidade. Então, é uma pessoa que paga o preço de santidade, ela tem autoridade para falar a respeito de santidade, é, com um homossexual ou com qualquer outra pessoa que ela queira pregar o evangelho, e mesmo assim ela não se sente à vontade de fazer isso de uma forma ofensiva, ela quer fazer isso de uma forma mais, né, mais usando mais sabedoria, né? Que eu acredito que a grande sacada disso tudo, gente, é para quem você está falando, né? Quando você está falando para pessoas que não são crentes, você tem que falar de uma forma. Quando você está falando para o crente, tem que falar de outra forma, sabe? Porque Deus, ele não age com o crente e com o não crente da mesma forma. Ele não faz isso. Ele tem diferença. Ele fala assim que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quando você está na ignorância, no tempo da ignorância, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas, quando você começa a ter conhecimento da verdade, Deus começa a exigir de você algumas coisas, algumas posições. E, e isso não é só assim, é crente ou não é crente. Não, é a quantidade de informação que você tem, mesmo entre os cristãos. Eu acredito que existem pessoas que, no meio dos crentes, existem pessoas que têm mais informação, que têm mais. É, que sabe mais o que está fazendo, que tem menos ignorância no sentido de inocência do que está fazendo de errado, e tem pessoas que fazem as coisas erradas sabendo que estão fazendo errado. Então Deus, ele sabe isso, ele pesa o seu coração no sentido do que você sabe ou não, é, do que você está fazendo de errado, e você é cobrado mediante essa intenção do seu coração, mediante essa consciência de pecado, entende? Bom, enfim, o que acontece? Hoje teve um episódio lá no meu serviço que um homem entrou, provavelmente tendo um AVC lá no meu serviço, e ele entrou com a boca torta, com a perna arrastando, e a gente correu como uma emergência, que a gente acredita que era. Só que teve um momento que, na hora que ele entrou na sala de emergência, que a gente colocou ele na maca, eu percebi que ele estava falando em línguas estranhas. E eu pensei, esse homem é crente, ele tá falando em línguas estranhas. E aí, isso foi hoje, tá, gente? Eu postei o vídeo ontem. Muitas vezes fiquei com meu coração apertado, ouvindo algumas coisas que não fazem, que não são verdades, que muitas pessoas entenderam, né, errado do que eu falei, mas eu já sabia que isso ia acontecer, e aí hoje me acontece um negócio desse, eu tô trabalhando, chega um homem, vira uma emergência, a gente sai correndo com o homem, coloca o homem na maca, e quando a gente colocou o homem na maca, ele virou e começou a dizer, eu fui arrebatado, eu fui ao céu, o Senhor me mostrou os anjos, nós estamos aqui, mas nós sabemos para onde nós vamos. E aí Deus começou a usar ele, sabe, para falar comigo. Teve um momento que eu fiquei do lado da maca e eu falei, Senhor, fala comigo, esse homem tá. Porque ele tinha sido arrebatado, gente, e ele tava muito fora do, do, do natural, sabe? Porque, assim, os médicos tudo em volta, e ele falando em línguas, o médico olhava pra cara um do outro, assim, e falava assim, ele tá meio confuso, tá falando meio uma coisa, e eu, meu Deus do céu, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo. A enfermeira do lado, que era crente, né? A técnica de enfermagem, que era crente também, eu olhei pra cara dela, ela já sabia do que estava acontecendo. Enfim, ele pegou, eu falei assim, Senhor, fala comigo, usa esse vaso.
E aí aquele homem naquela maca, eu não sei como que ele foi parar lá no bairro onde eu trabalho, porque ele não é do bairro. E ele naquela maca, ele olhou para mim e ele falou assim: Deus manda te dizer, ame os que te odeiam, ame os que falam mal de você, ame os que te perseguem. Não fica com raiva. Eles não sabem, você sabe tudo, você está sabendo muita coisa. Nós sabemos de toda a história, nós sabemos de muita coisa. Eles não sabem o que fazem, perdoa. Desse jeito. E naquela hora, eu me lembrei da palavra da pastora Camila Barros, que ela falou na live do Nicolas Ferreira, que inclusive está envolvido no assunto que eu falei do vídeo de ontem, né, que ele saiu em defesa do André Valadão, né, ficou nervoso, coitado. Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo, o papel dele é esse, ele é político, ele é eleito para isso, para defender a igreja, mas nós, enquanto estivermos dentro de um culto, né, porque às vezes uma live é um culto, às vezes um vídeo que eu posto aqui é um culto, nós, enquanto igreja, falando um com o outro, a gente tem que sim repreender um ao outro e falar, olha a maneira, olha o jeito que você está falando, sabe? E eu não sei se vocês perceberam, mas a Camila Barros, ela foi tomada por Deus para falar para o Nicolas justamente isso. Acorda, você está de olho só no, focando só no problema. Você está focando no problema, mas você vai pedir justiça, a igreja vai receber justiça também. Porque a igreja não tá 100%, né, agradando a Deus. A gente não tá agradando a Deus. É isso que ela quis dizer, tá, gente? É isso que Deus falou na boca dela. Olha, a igreja, se Deus vier com justiça, a igreja vai sofrer também. Porque a igreja não tá agradando a Deus, entendeu? E hoje aquele homem fala aquilo para mim no sentido de enquanto vocês estão achando que é guerra, eu ainda sou o mesmo e estou falando para vocês, amem os vossos inimigos, amem aqueles que vos perseguem, ore por eles, sabe? Não para Deus matar, mas para Deus salvar, para Deus abrir o entendimento, porque nenhum desses que vocês acham que são seus inimigos, nenhum deles é o diabo, sabe? Nenhuma dessas pessoas que ou se levantam contra a igreja ou estão em pecado, alheios à palavra do Senhor, eles não são seus inimigos. Seus inimigos são espíritos. E é contra eles que vocês têm que lutar. Então, assim, é aquilo que eu sempre digo, gente. É aquilo que eu sempre digo. A gente precisa muito ter cuidado, porque às vezes a gente acha que tá agradando a Deus e a gente não tá. Às vezes a gente acha que a gente tá abafando e aí Deus vai lá e fala, olha, eu só queria que você fizesse isso aqui. Em vez de você estar aí abafando isso aí que você está fazendo, eu queria que você fizesse isso aqui, ó. Então, assim, hoje de manhã eu cheguei no meu serviço, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri a porta do carro foi olhar um homem deitado no chão, no frio, com uma manta bem fininha, passando aquele frio que doía os ossos. Tava lá o homem. Aí eu olhei para dentro do meu carro e vi que eu só tinha uma touca de frio. Peguei a minha touca, fui lá, acordei o homem, falei, senhor, quando ele pôs a cabeça para fora da manta, eu peguei e falei para ele, posso pôr uma touca? Aí ele falou, pode. Aí eu enfiei a touca na cabeça dele e falei para ele assim, amanhã eu trago um cobertor, porque já era 6 horas da manhã, ele já ia levantar. Eu falei, amanhã eu trago um cobertor para o senhor. E já peguei meu celular e já fiz um stories e já pedi um cobertor e já consegui esse cobertor. O cobertor já tá lá no posto para eu entregar para ele amanhã. Enfim, aí durante o dia o senhor leva uma pessoa que aparentemente estava tendo um AVC dentro do posto. O homem fala para mim, ame os seus inimigos, ame aqueles que te perseguem, ame quem fala mal de você, ame, Deus está mandando você amar os seus inimigos, ou seja, acorda. É isso, gente. Eu espero que Deus fale com vocês através desse vídeo, que Deus toque na sua vida também, sabe? Eu acho que a gente tem que ouvir o que Deus está falando. Então ouça o que Deus está falando para você também. Ame os seus inimigos.
ame. Não lute contra eles. Eles não são seus verdadeiros inimigos. Eles são vítimas do teu inimigo que está usando a vida deles para ir contra você. E a segunda coisa é reafirmar aquilo que Camila Barros falou. Cuidado. Não peça justiça com tanta confiança, que você pode se encontrar lutando contra Deus. E muitas vezes você pode atrair a justiça de Deus contra a sua própria vida. Porque a gente está muito focado na guerra entre carne e sangue. A gente esquece muito rapidamente que a nossa guerra é espiritual. A gente tem esquecido disso. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal. Fica firme. Em nome de Jesus. Tchau.